Valeu. Pronto, então vamos lá. Vladimir, você já pode também tentar compartilhar sua Compartilhar, né? tela. Vamos lá. Então, boa tarde a todos e a todos. Queríamos agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês, mais uma sessão do Seminário CBE de Economia Aplicada, seminário que foi antecipado da semana seguinte para essa semana, mas eu creio que a gente teve tempo suficiente para fazer toda a divulgação, então não teve nenhuma complicação adicional. Então, hoje nós estamos recebendo o professor Vladimir Punchek. Eu nunca sei como é que pronuncia, Vladimir, seu nome. Não, pronunciou certo, tá ótimo. Eu sempre acho Tá que eu estou ótimo. pronunciando errado. Não, tá ótimo. Apesar de já ter se encontrado algumas vezes, eu nunca estou seguro disso. Não. Mas muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vou passar a palavra imediatamente para que você inicie a apresentação. Obrigado, Rodrigo. Vocês estão vendo minha tela? Tá todo mundo Tá, vendo? sim. Legal. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o Rodrigo pelo convite, né, e parabenizá-lo pela iniciativa desse seminário. Acho que está sendo super bem falado, todo mundo comentando. E, enfim, tirando o dia de hoje, o timeline, tá, as pessoas que estão frequentando esse seminário é de altíssimo nível. Mas, enfim, o que eu vou falar hoje, vou falar sobre um paper coautorado com o Bernardo e com o João. Acho que o João está aqui também na audiência virtual. Bom, eu vou falar hoje um pouco sobre labor, vai ser um paper de labor, e a gente vou falar especificamente de uma feature bem específica em contratos de trabalho, que são os chamados non-compete agreements. Né? Eu vou falar com mais calma o que vem a ser esses non-compete agreements, né? Mas a gente vai falar sobre eles num contexto muito específico, no mercado específico, que é o mercado de futebol. E depois eu vou tentar explicar para vocês porque a gente olha para esse contexto bem específico, que é o contexto de mercado de jogadores de futebol no Brasil. Okay? Bom, o que vem a ser esses non-compete agreements? Né? Esses non-compete agreements podem ser entendidos como restrição ou, em última instância, proibição de um trabalhador, de um modo geral, no nosso caso específico de um jogador de futebol, após o fim do contrato dele, pode ser durante ou após, mas a gente vai olhar mais especificamente após o fim do contrato dele, para um competidor. Né? No nosso caso aqui, para um outro clube, mas de um modo geral, para um competidor empregador, do último empregador desse trabalhador. Né? Então você pode entender isso, né? As pessoas entendem isso como uma fricção na mobilidade de trabalho. Okay? As pessoas podem imaginar que esse tipo de fricção, esse tipo de restrição, ela é muito restrita, né, ao topo da distribuição de renda. A gente está falando aqui de CEO, sei lá, o CEO da Coca não pode trabalhar para a Pepsi, ou o jogador, né, o Messi não pode ir para o Real Madrid, enfim. Mas não, engraçado que no início, né, nós, coautores dos papers, imaginamos até que seria o caso, não, está falando um caso muito bem específico aqui, de atletas profissionais ou de pessoas no top da distribuição de renda, em posições muito específicas, mas não. Tem um survey, né, conduzido pelo Evan Starr, que é um paper que vai ser publicado agora no Journal of Law Economics. Eles fizeram um survey que é representativo nacionalmente para os Estados Unidos, onde eles mostram que 18% da força de trabalho americana, atualmente, no momento que eles fizeram a survey, se eu não me engano, acho que foi 2014 a survey que eles fizeram, 18% tinham algum tipo de non-compete clause, non-compete agreements em seus contratos de trabalho. E mais do que isso, 38% disseram que em algum momento, né, de suas profissões, de suas carreiras, tiveram algum trabalho com esse tipo de cláusula nos seus contratos de trabalho. Ou seja, não é algo muito específico para o topo da distribuição. A gente está falando aqui que 38% dos trabalhadores americanos já tiveram algum tipo de cláusula em seus contratos de trabalho ao longo de suas carreiras. Né? Aqui eu mostro um gráficozinho de um outro paper, do paper do Kruger, do Alan Kruger e do Posner, que eles também fizeram um surveyzinho, né, um paper não é bem um paper, é um policy paper de 2018, né, que eles fizeram um survey representativo também dos Estados Unidos, e a gente pode ver aqui, né, obviamente é mais presente nas pessoas acima da mediana de renda, né, a gente pode ver aqui na segunda barrinha do gráfico, mas você sabendo aqui que 20% da população abaixo da mediana da renda nos Estados Unidos já tiveram algum tipo de non-compete clause em sua carreira. Né, e a gente pode, quando faz o corte por nível educacional, também a gente vê, né, que pessoas com high school ou menos, né, mais de 20%, algo em torno de 22%, 23% já tiveram algum tipo de non-compete clause. Ou seja, a gente não está falando algo muito específico, né, muito de nicho no mercado de trabalho, é algo relativamente abrangente. Okay?
E sobre o Brasil? Bom, estou falando dos Estados Unidos. No Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhuma survey que seja representativa nacional, ou seja, aliás, nenhuma survey sobre isso, nem que seja local, nem nada sobre isso, né? Porém, a gente tem algum tipo de evidência indireta através do TST, né? Fazendo uma pesquisazinha sobre jurisprudência, a gente percebe que o TST no Brasil já julgou casos sobre non-compete clause, ou casos relacionados ao non-compete clause. E aí a gente divide o TST, a jurisprudência do TST, divide em dois tipos de non-compete clause. Uma que é, digamos, mais usual, e a jurisprudência é muito pacificada, que é non-compete clause on the job, né? A pessoa, por exemplo, eu estou trabalhando na Coca-Cola, eu não posso, enquanto eu estiver na Coca-Cola, fazer um trabalho para a Pepsi. Né? Isso aí está explícito até na CLT, artigo 444 da CLT, explicita que o empregador pode colocar uma cláusula no contrato de trabalho do seu empregado proibindo esse tipo de relação. Né? O que é um pouquinho mais disputado é o non-compete clause after termination, né? Que é o caso que a gente vai estudar aqui, que é ao fim do contrato de trabalho, né, ter algum tipo de cláusula impedindo, você é funcionário da Coca-Cola, não pode trabalhar na Pepsi quando eu encerrar o contrato com você. Aí é um pouquinho mais disputado, mas a jurisprudência permite esse tipo de contrato com algumas condições. Né? Tem que ter um limite de escopo, você não pode dizer que o cara não pode trabalhar em nada, né? Você pode falar, não, ele não pode trabalhar em algumas firmas que sejam minhas competidoras, mas eu não posso bloquear o cara de trabalhar em qualquer coisa. Tem que ter algum tipo de limite temporal, eu não posso dizer que ele está impedido de trabalhar no meu competidor para o resto da vida, tem que ter um limite, geralmente a jurisprudência aqui permite algo em torno de 3, 5 anos no máximo, e se tiver algum tipo de recompensação financeira, né, se o contrato exigir algum tipo de recompensação financeira, tem que ter um limite para isso, que seja de alguma forma de acordo com o salário dele, não posso exigir 20 milhões de dólares para um cara que ganha salário mínimo. Então tem que ter alguma coisa, algum tipo de limite ali relacionado ao salário atual do empregado. Ou seja, para que eu estou dizendo isso? Embora não tenha evidência, né, hard evidence, como a gente tem nos Estados Unidos, de que esses non-compete clauses existem no Brasil, tem evidências anedóticas que a gente conhece e também tem esse evidência na jurisprudência, né, da Justiça do Trabalho. Ou seja, não é algo, é algo que existe dentro do nosso mercado. Ok? Beleza. E por que a gente quer estudar isso? Mais do que o que a gente quer estudar com isso? A gente quer estudar algumas consequências dessas non-compete clauses em alguns outcomes relacionados ao mercado de trabalho. Em especial, a gente quer estudar sobre salários, de um modo geral, sobre turnover, rotatividade, né? E no nosso caso em particular, que a gente acha que é uma contribuição nossa, a gente vai focar muito na questão da eficiência do match. Até que ponto essas non-compete clauses impactam a eficiência do match entre empregador e empregado, ou seja, a produtividade, né, daquele match. Né? E uma outra coisa também que é muito importante na literatura, né, e que a gente está começando a tentar endereçar agora, embora nessa versão que eu vou apresentar para vocês, a gente endereça isso, né, de uma forma meio capenga, eu vou discutir isso com vocês, mas é uma coisa que a literatura discute, até que ponto esses non-compete clauses impactam no investimento que a firma faz em treinamento para o trabalhador. Né? Imaginando se de alguma forma eu tenho algum tipo de restrição que aquele trabalhador possa ir para o meu competidor, talvez eu invista mais, né, no treinamento daquele trabalhador. Okay? O que a gente faz aqui? Nesse paper a gente vai ver, como eu falei para vocês, né, o impacto dessas non-compete clauses no mercado bem específico, que é o mercado de jogadores de futebol no Brasil. E por que a gente vai olhar esse raio de mercado, né, em vez de olhar em outros mercados? Primeiro, vocês podem imaginar, né, se a gente fosse seguir aqui uma linha de tentar estimar isso via forma reduzida, vocês podem imaginar diversos challenges, diversos desafios que a gente tem, né? Problemas de endogeneidade, de confounder, né? Obviamente a escolha de você impor esse tipo de cláusula é completamente endógena, então você pode imaginar que a gente teria bastante dificuldade de tentar estimar um efeito causal disso. Né? Você pode imaginar também, se a gente tivesse algum grupo de controle em outros mercados, você pode imaginar diversos spillovers effects, né? Um trabalhador migrando, ou o mercado de um modo geral reagindo, né, à imposição dessas cláusulas em algum tipo de outro mercado, desde que tenha algum tipo de spillover entre eles. Né? E no nosso caso em particular, o mercado de futebol é um mercado bem específico, né? Onde os skills necessários para você ser jogador de futebol, ele é muito específico àquela profissão. Né? Dificilmente você vê um jogador de futebol indo para outras profissões, porque é exatamente isso, são skills muito específicos. Né? Um cara que é craque, jogador de futebol, não necessariamente ele vai ser um bom médico, eventualmente você até tem, mas é muito raro isso. Então, a parte de spillover ele fica relativamente reduzida aqui no nosso caso. E o segundo motivo pelo qual a gente
a gente foca nesse mercado é que a gente teve uma policy, tinha uma variação de política muito específica e que a gente vai, de alguma forma, tentar argumentar que é, de certa forma, exógena, que foi a Lei Pelé. A Lei Pelé, vou falar um pouquinho sobre ela, a Lei Pelé, antes da Lei Pelé, o jogador tinha o que era chamado, né, o mercado de futebol tinha o que era chamado Lei do Passe. Né, onde o jogador estava preso àquele clube, mesmo depois do fim do contrato. Então o jogador tinha um contrato, sei lá, de 3 anos com o clube X, acabou aquele contrato, o contrato foi encerrado, mas aquele jogador, de alguma forma, ele estava preso àquele clube de futebol. Ou seja, ele não poderia livremente se mudar para outro clube. Né? Se ele quisesse ir para outro clube, ele precisava da permissão do clube anterior, ou o clube teria que pagar, o clube para onde ele estava indo, teria que pagar algum tipo de transferência, algum tipo de taxa para onde ele estava indo. Né? E em 1998, baseado na Bosman Rule de 1995, que mudou o mercado europeu da mesma forma, encerrou o passe no futebol. Né? Ou seja, o jogador agora, ao fim do contrato, ele é livre para ir para qualquer tipo de clube, independente, né, do que ele tinha com o clube anterior. O que ainda permanece no futebol, que é um outro tipo de friction, né, de mobility friction, que também a gente vai discutir aqui, é pagamento de transferências, o pagamento de taxas enquanto o contrato estiver válido. Né? Então o jogador pertence ao Flamengo, né, tem contrato válido ao Flamengo, ele não pode ir para o Grêmio, né, para o Grêmio do Cristiano, se o Grêmio simplesmente quiser pagar mais do que ele. O Grêmio vai ter que sentar e conversar com o Flamengo se ele quiser contratar o jogador que está no Flamengo. Se aquele contrato encerrou, ele pode, claro, simplesmente contratar o jogador sem falar bom dia para o Flamengo. Caso contrário, ele precisa falar. Então ainda existe uma espécie de friction aqui, uma friction relevante, que a gente vai discutir sobre isso, mas a friction que existia antes com o passe não existe mais. Né? Então a gente vai usar essa variação aqui de forma a tentar identificar algum daqueles efeitos que a gente falou. Gente, para a turma que é forma reduzida aqui, puro sangue, não vão esperando aqui que a gente vai ter uma identificação limpinha, uma identificação super neat, de forma nenhuma. A identificação aqui vai ser suja, né? Vai ser na base aqui bastante do convencimento, porque, como vocês podem ver, eu vou discutir um pouco mais para frente, né? A identificação aqui basicamente vai ser no tempo, né? A gente não tem um grupo de controle muito claro aqui, né? E baseado no modelo que a gente vai falar, que eu vou discutir com vocês aqui. Mas a turma, forma reduzida, segura um pouco aí a ânsia. Se eu tivesse do lado daí de vocês do balcão, também estaria levantando minha mão aqui, levantando 1 milhão de coisas que poderiam estar acontecendo. Mas, enfim, eu vou tentar simplesmente convencer vocês que alguma coisa aconteceu. A gente, de forma nenhuma, vai querer identificar o efeito na terceira casa decimal, de forma nenhuma. Simplesmente quer mostrar, ó, parece que alguma coisa aconteceu e vamos tentar, de alguma forma, desentengo esses efeitos aqui para coisas que a gente acha relevante, ok? Beleza, então o que a gente faz? Do ponto de vista empírico, a gente usa os dados da RAIS, né? Na RAIS a gente consegue identificar, né, os atletas profissionais e também os clubes, né? A gente consegue identificar o match. E o que a gente vai querer fazer, né, na linha do que eu tinha falado antes, é tentar ver minimamente os efeitos em produtividade, né, na eficiência do match. Infelizmente, né, pela RAIS e nenhum outro dado tem dados de produtividade daquele match ou daquele jogador. Né? Na RAIS a gente tem dados sobre salário, a gente tem dados sobre algumas características socioeconômicas do jogador, sociodemográficas do jogador, mas a gente não tem dado de produtividade. Né? E mesmo que a gente poderia imaginar número de gols que aquele jogador fez, mas aí é difícil dizer que aquilo ali necessariamente é um aumento de produtividade, pode ter sido a defesa do outro clube que estava pior. É extremamente complicado aqui a gente mensurar a produtividade de um modo geral, né, para qualquer tipo de trabalhador já tem bastante dificuldade, então extensa literatura, né, tentando mensurar isso, e para o nosso mercado em particular é extremamente difícil. E mais do que isso, como eu havia falado antes, a policy change que a gente minimamente tenta utilizar aqui, explorar para estimar esses efeitos, alterou o mercado como um todo. Né? A gente não tem um grupo de controle muito claro aqui para tentar estimar esses efeitos, e mesmo que a gente tivesse, metade do clube teve, metade do clube não teve, você poderia imaginar vários spillovers aqui que imporiam diversas dificuldades para a gente na estimação disso. Então, por isso, a gente tem que construir um modelo e tentar usar os dados para estimar os parâmetros chaves desse modelo e, a partir daí, tentar fazer algum tipo de simulação para desentangle, né, esses efeitos que a gente quer ver. Até que ponto, né, possíveis variações de salário se devem simplesmente a uma variação de eficiência nesse mercado, né, devido ao banimento dessas non-compete clauses, ou simplesmente ao efeito distributivo. Né, de alguma forma, jogadores ou clubes estão, né, ganhando mais ou menos uma vez que essa imposição, nesse banimento das non-compete clauses passou a valer no Brasil. Gente, eu esqueci de falar, fiquem completamente à vontade para me interromper, tá? Quem tiver dúvida, eu não sei como é que funciona, Rodrigo, acho que a turma levanta a mão, só que para mim é difícil aqui eu ver quem está levantando a mão, aí se você puder me dar um Pode toque aí. Pode ficar tranquilo que eu coordeno isso e te aviso. Show.
Valeu, valeu. Então, beleza. Bom, com quem que a gente está conversando? Eu vou Vladimir, passar rápido. acabou de ter uma pergunta. Opa, manda bala aí. O Rafael Parente perguntou o seguinte: vocês estão focando em jogadores da Série A? Imaginaria que uma fração boa de jogadores de times locais, que talvez nem joguem no Brasileirão, tenham trabalhos secundários, como outside option. Perfeito. A gente faz a gente faz um filtro, a gente foca em jogadores de A e B, né? Meu coautor tá aqui, a gente focou a B para botar o Botafogo na jogada, porque senão o Botafogo ia ficar fora. Mas ele tá mudo aqui, eu posso falar isso. Nós estamos brincando, a gente botou jogadores da Série A e Série B justamente por esse ponto que o Rafael falou. Cuidado que ele tá com permissão para tirar o microfone. Mas vamos lá. Eu sei, vou aproveitar isso. Ele sacaneou o Flamengo também várias vezes quando está presente no seminário, da minha vez agora. Mas vamos lá, com quem que a gente está conversando aqui? Bom, a gente separou aqui essa separação com uma coisa meio nossa aqui, né, que a gente fez. A gente separou a literatura que minimamente conversa com o que a gente está fazendo em 3 grandes blocos, né? Obviamente as coisas se conversam entre si, mas simplesmente para organizar aqui a apresentação. Então, o primeiro bloco, a gente fala de papers que tratam de non-competes em geral, né, em várias outras ocupações. Aqui eu destaco 2 papers, né, o paper do Balasubramanian e coautores, e do Evan Starr e Michael Lipps, que basicamente eles veem nos Estados Unidos, né, eles exploram banimentos em setores específicos, né, no caso do paper do Evan Starr e do Lipps no Oregon, né, e no caso do paper do Balasubramanian no Havaí, high-tech do Havaí, né, trabalhadores em high-tech no Havaí. Então eles mostram que teve um efeito razoável em mobilidade do trabalhador, aumentou a mobilidade do trabalhador, e no caso do paper do Evan Starr, teve um aumento também no salário dos trabalhadores mais no bottom da distribuição de renda, principalmente mulheres, né? Então aqui a maioria dos papers aqui são papers mais forma reduzida, mais empíricos mesmo, né? Especificamente sobre efeitos em esporte, aqui eu destaco o paper do Anthony Krautmann e da Margaret Oppenheimer, que eles mostram o efeito em 76, houve algo muito parecido no beisebol nos Estados Unidos, né? Existia uma coisa chamada Reserve Clause, que era algo bem parecido com a lei do passe que a gente tinha antes. Eles baniram isso em 76, e eles mostram que os times maiores se beneficiaram, os times das grandes cidades se beneficiaram com essa mudança, né? E esse terceiro bloco aqui de papers, que eu acho que é o bloco que talvez converse um pouco mais próximo da gente, são papers mais teóricos, né, onde eles, enfim, tentam mostrar quais são os possíveis efeitos de um banimento dessas non-compete clauses, né, e aí muito focado na Bosman Rule na Europa, né, e aqui eu destaco o paper do Fizz e do Mullenhouse, onde eles mostram que o fato de você banir essas cláusulas poderia ter efeito no investimento, né, os clubes iriam investir menos na base, porque eles não teriam esse possível ganho. É algo que a gente também vai tentar capturar aqui no nosso paper, mas é algo, já adiantando para vocês, né, que a gente está trabalhando exatamente agora, né, é algo que a gente tentou uma forma, eu vou mostrar para vocês como a gente tentou capturar isso, mas a gente não ficou muito contente com o resultado, então é uma forma que ainda está meio capenga no nosso modelo, é uma coisa que a gente está pensando exatamente agora sobre o que fazer, então qualquer sugestão que possa vir vai ser muito bem-vinda para a gente, ok? Beleza, e o que a gente faz? Bom, o que a gente, enfim, de alguma forma contribui para essa literatura? Até onde a gente sabe, a gente é o primeiro paper que tenta estimar estruturalmente, né, um labor market nessas condições, né, e tenta separar, desentangle, né, os efeitos, como eu falei antes, distributivos dos efeitos de eficiência, né, ou de match quality. Nenhum outro paper na literatura, até onde a gente saiba, conseguiu ou tentou minimamente fazer isso. E a gente tenta, a partir do modelo estrutural que a gente constrói e estima usando os dados da RAIS. Okay? Beleza. Até mais alguma dúvida até aqui, gente? Porque agora a gente vai entrar um pouquinho no modelo propriamente dito. Ok? Por enquanto, não. Beleza. Então vamos lá. Modelo. A gente assume que os jogadores vivem em N períodos, né? Quando a gente for calibrar, que a gente vai calibrar como 18, a gente não está preocupado com a vida pós-futebol do jogador, né? A gente está simplesmente preocupado com aqueles 18 anos lá que o jogador é ativo em sua carreira, né? E aí a gente assume que esse jogador ele vai se parear, ele vai se matchar com o clube. O jogador I vai se matchar com o clube J e vai gerar um produto, um output. E a gente modela esse output em 3 componentes, né? O componente YI é uma característica idiosincrática do jogador. O quanto aquele jogador é craque. E a gente assume que isso é fixo ao longo do tempo e que não importa em que clube que ele joga, ele vai ter essa característica Y, né? É uma característica idiosincrática do jogador. Eu vou pular esse segundo ponto e vou falar desse terceiro ponto, que é o μT, que é algo que captura o ciclo de vida de um jogador. Isso aqui não é idiosincrático, isso aqui é para todos os jogadores, né? Então o jogador, você imagina que o jogador vai melhorando a partir da idade dele, você pode
imaginar que até um certo ponto, e depois ele começa a decair ao longo da idade. A gente vai ser completamente agnóstico em relação a isso e vai deixar os dados dizerem como esse 1000T se comporta, ok? E o terceiro componente, que aqui está no meio, o segundo componente, que é o componente mais importante do nosso modelo, é o componente que captura a qualidade do match do jogador I com o clube J ao longo do tempo. Lembrando, vendo que esse C e J pode variar ao longo do tempo. Então ele captura a qualidade do match. Eu vou dar um exemplo aqui bem específico, para vocês tentarem captar o que significa esse componente C e JT. Dá um exemplo aqui, é o ponto que eu vou falar do Grêmio do Cristiano aqui. Jogador chamado Rafinha, lateral direito do Flamengo, jogou no aquele Flamengo maravilhoso de 2019, que ganhou tudo, ele é lateral direito do Flamengo, né? E em 2020 ele resolveu ir para a Grécia, né? Foi para o Olympiacos, foi para a Grécia, né? Jogou lá 2020 e 2021 quis voltar para o Brasil e procurou o Flamengo. E o Flamengo não quis. Por quê? Porque o Flamengo já tinha contratado um outro lateral direito, que era o Maurício Isla. Portanto, o match Rafinha-Flamengo de 2019 é diferente do match Rafinha-Flamengo de 2021. Isso variou, né? Provavelmente caiu, porque o Flamengo contratou um outro lateral direito. Então, esse match jogador-clube pode variar ao longo do tempo, né? E o que o Rafinha fez? O Rafinha foi para o Grêmio. O Rafinha hoje é jogador do Grêmio. Por quê? Muito provavelmente o match Grêmio-Rafinha de 2021 é maior do que o match Rafinha-Flamengo de 2021, porque o Grêmio não tem um jogador, um reserva, um outro lateral direito tão bom quanto o Flamengo tem, de forma que o Rafinha no Grêmio hoje é melhor do que o Rafinha no Flamengo. Ou seja, pra vocês terem ideia que esse C está capturando exatamente a qualidade do match. Isso não é específico do jogador, não é específico do clube e também não é específico do tempo. Isso pode variar ao longo do tempo e jogador e clube. Ficou claro? Significa esse componente aqui do match jogador-clube-tempo. Ok? Beleza, então vamos lá. Primeiro período, pensa aqui que é um pouco a peneira, né? O jogador está ali começando a carreira dele. Okay? Aí como é que a gente modela isso? A gente modela como? O jogador está lá e aí ele sorteia 2 clubes, né, para ele. Naquele primeiro período vai sortear 2 clubes para ele. E vai sortear a partir dessa distribuição F-tilde. Só que essa distribuição F-tilde tem uma característica, que é essa parte que a gente não foi muito bem sucedido, mas a gente tentou capturar aquela história ali do investimento na peneira. Okay? Como é que ela é? Essa distribuição é a distribuição beta, a gente vai parametrizar ela como uma distribuição beta, e esse termo aqui, meu grego aqui horroroso, hein, gente? Mas o João me salvou, isso aqui acho que é o zeta. Esse termo zeta aqui, ele é uma escolha do jogador, ok? Basicamente, ele escolhe de onde ele vai sortear os clubes dele. Imaginando que se ele investir mais ali, ele vai sortear clubes mais próximos, que o match dele seja melhor, né? E tem um custo para ele que é dado por esse custo, né? Por essa letra aqui, se eu não me engano, é Ki, e o tal do zeta ao quadrado. Okay? Com isso, a gente queria capturar justamente essa ideia da endogeneidade do investimento no primeiro período. Obviamente, a forma como a gente modelou aqui é o jogador que escolhe, mas isso aqui é claramente revertido, você imaginando que o clube que está escolhendo aquilo, daria exatamente no mesmo. Mas da forma como a gente modela, é o jogador que escolhe a distribuição de probabilidade onde ele vai sortear esses 2 clubes no primeiro período para ele, que vai sortear no primeiro período para ele. Okay? Já adiantando um pouquinho, o que a gente está pensando na última discussão que a gente teve aqui entre os coautores, como não deu muito certo, né, o que a gente queria, né, só para mostrar aqui a lógica, que com o fim da Lei Pelé, de alguma forma, afetasse isso aqui de forma razoável, que a gente conseguisse matchar, por exemplo, a rotatividade dos jogadores no primeiro período, né, e a gente não conseguiu, né, a variação desse cara ótimo aqui na Lei Pelé e pós-Lei Pelé varia muito pouco, ou seja, a gente não foi bem sucedido aqui. Então o que a gente está tentando fazer agora é enfiar um novo parâmetro, essa ideia que a gente teve, se vocês tiverem outra ideia para a gente está super aberto, em vez de botar esse custo quadrático aqui, que é um custo muito, muito alto, né? Então qualquer variaçãozinha, o cara muda muito pouco, né? Qualquer mudançazinha pequena desse parâmetro que aqui tem um custo alto para ele, a gente está tentando transformar isso aqui num parâmetro que a gente vai estimar também e ver se a gente deixa isso aqui mais, em vez de ser uma coisa muito ad hoc, deixar isso completamente côncavo, está querendo deixar que os dados achem isso aqui para a gente. Essa é a ideia que a gente teve, a gente está trabalhando nisso ainda, não sabe se vai funcionar ou não, mas enfim, é o estado da arte que está aqui no nosso paper nesse exato momento. Okay? Mas enfim, beleza, tudo isso para dizer que tem essa distribuição de probabilidade aí, que o jogador vai ter 2 clubes sorteados para ele. Uma vez tendo esses 2 clubes sorteados para ele, leilãozinho padrão de segundo preço, quem dá mais leva o jogador no primeiro período. Ok? Basicamente isso, quem não leva não ganha nada.
Porque o clube que não leva não ganha nada. Questão de notação, gente, lembra, isso aqui é CIJT, para simplificar, para não ficar carregando notação, a gente vai se referir a CJ, clube J, e CK ao clube K, ok? Beleza. Leilão, clube que oferece mais leva, ok? Jogador e clube assinam o contrato, começa a produzir no primeiro período, ok? Beleza. E aí a gente vai para o segundo período. O que acontece no segundo período? Para começar, a natureza brinca. A natureza brinca se o contrato que aquele jogador assinou, isso vale para o período 2, 3, 4, 5, mas se o contrato que aquele jogador assinou com o clube é válido ou não é válido. Isso se dá com a distribuição, com a probabilidade exógena, isso aqui é importante frisar, exógena ΔT. Pode variar ao longo do tempo, os dados vão dizer sobre isso, mas é importante eu frisar aqui a palavra exógena. Porque é uma crítica que a gente muitas vezes recebe, o João já apresentou esse seminário outras vezes, né? E as pessoas geralmente falam, mas por que vocês não endogenizam isso aqui? Né? A gente poderia endogenizar isso aqui, mas a gente teria que mudar toda a estrutura do modelo. No nosso modelo, como vocês vão ver aqui, a gente não permite nenhum componente tipo learn by doing, no sentido que quanto tempo mais passa, o match daquele jogador com o clube necessariamente vai melhorando. A gente não tem nenhuma parte disso, porque a gente não está interessado nisso. A gente quer teve o efeito de eficiência e o efeito distributivo. Então, da forma como a gente está modelando isso aqui, se a gente endogenizasse esse delta aqui, seria ótimo, tanto para o clube como o jogador, botar delta igual a zero. Quebrar o contrato a cada período e o jogador e o clube serem livres para novas contratações a cada período. Então, para a gente não entrar nessa confusão aqui, a gente deixa o delta exógeno e deixa os dados, né? Vai tentar matchar, né, rotatividade e outras coisas com, né, para achar o delta melhor que matcha com os dados. Okay? Beleza, então, primeiro o jogador, entre aspas, a jogar aqui é natureza. Contrato válido, contrato não válido. Depois eu vou desenhar aqui as timelines para vocês, para ficar mais claro. Okay? Beleza, aí o que acontece? Aí aquele C, né, que é a qualidade do match, jogador, clube, sofre um choque, né? Como eu falei, aquilo ali varia ao longo do tempo. Tem uma persistência em cima disso, né? A gente modela isso com uma certa persistência, mas enfim. Por que a gente joga esse choque aí? Porque você pode imaginar, depois vai entrar um novo clube aí querendo roubar aquele jogador e o outro clube não pode ter certeza a respeito da qualidade do match do atual clube, do incumbente com o jogador, senão ficaria algo muito trivial para resolver. Então a gente joga aqui uma areiazinha de incerteza a respeito da qualidade desse match para o clube outsider, que vai tentar contratar aquele jogador. Ok? Então, aquilo que eu falei, um outro clube, um outsider, ele é sorteado de uma distribuição também. Agora, essa distribuição F é completamente exógena, né? A partir do T+1 não tem mais aquela brincadeira do cara endogenamente escolher, não, aqui é completamente exógena, né? E aí a gente vai deixar os dados falar qual é esse parâmetro, ok? Beleza, aquilo que eu falei, o jogador e o clube J, o incumbente, sabe quem é o atual CJ, né? E o clube K, o outsider, só sabe quem é CK. Né? Ele não sabe nada a respeito do CJ do incumbente, ok? Do jogador e do incumbente. Beleza. Aí a gente vai quebrar em duas situações. A situação onde o contrato é válido, ou seja, a natureza jogou e o contrato continua válido, né? E na situação que a natureza jogou e o contrato não continua válido. Aqui vocês já estão vendo para onde a gente está indo, né? Porque a gente quer ver a situação onde a Lei Pelé alterou justamente a situação onde o contrato não é mais válido, ok? Então, beleza. Se o contrato for válido, o que é que brinca aqui? Né? O clube J vai escolher uma taxa de transferência T, né? Se o outsider quiser comprar, ó, filho, você vai ter que me pagar esse T aqui. O jogador vai ter que escolher um salário WK para o novo clube. Ó, se você quiser me ter, você vai ter que pagar esse WK. Vai ser duas take or leave offer que o clube outsider vai ter que escolher. O clube K olha aquilo, o outsider olha aquilo, beleza. Compra ou não compra o jogador. Ok? Simples assim. Beleza. Agora, e se o contrato não for válido? Se o contrato não for válido, aí a gente vai assumir que tem um leilão dos dois clubes, o incumbente e o outsider, pelaquele jogador, ok? E aí a Lei Pelé tem um papel fundamental aqui, altera fundamentalmente, né, de como é feito esse leilão no caso em que eu tenho a Lei Pelé válida e a Lei Pelé não válida. No mundo pós-Lei Pelé, gente, aqui para a galera que isso aqui às vezes me confunde várias vezes, o tratamento é pré, tá? O tratamento que é os não compete clause é pré-Lei Pelé e o não tratamento é o pós-Lei Pelé, porque a Lei Pelé baniu o passe. Okay? Então, no pós-Lei Pelé, no mundo sem non-compete clause after termination, né, leilão de segundo preço regular, sem qualquer tipo de fricção aqui. Okay? No mundo pré-Pelé, a situação muda de figura. A gente também tem leilão de segundo preço, mas aqui vai ter um pagamento de transferência, o famoso passe. O clube outsider, se conseguir ganhar o leilão, vai ter que pagar
um faz-me rir lá para o incumbente, né? E o incumbente vai receber aquela transferência. Você pode imaginar aqui que eu vou ter um leilão não simétrico aqui, isso aqui vai complicar um pouquinho a história para a gente, e a brincadeira toda, a dinâmica toda vai vir disso aqui. E a gente assume que essa transferência que o clube outsider tem que pagar para o incumbente entre aspas, tá, gente? Porque o contrato foi terminado. A gente chama incumbente que era o clube prévio, o clube que detém o passe dele. Ok? Vai ter que pagar. Essa transferência que o clube outsider vai ter que pagar para o incumbente é proporcional ao quanto que ele vai pagar para o jogador. Ok? Beleza. Então a gente tem aqui as duas timelines, um pouquinho dos functions para vocês entenderem um pouco a notação, né? Então, beleza. Aqui em cima eu tenho, então, primeira coisa, natureza joga, né? Então, como se eu tivesse um ramo aqui, que já a natureza jogou. Contrato válido, jogou para baixo, contrato não válido. Se o contrato for válido, antes do novo C, lembra que tem um choquezinho lá no match do jogador e do clube? Antes desse novo C ser revelado, a gente chama as funções valores, W é a função valor do jogador, V é a função valor do clube, a gente bota um chapeuzinho aqui para dizer que são as funções valores antes do novo C ser revelado. Então, basicamente, é uma esperança em relação ao novo W, ao novo V, porque ele não sabe exatamente qual o novo C que vai ser. E no caso do contrato não válido, a gente vai ter U e L. U para o jogador, L para o clube. Novo C é revelado, a gente tira o chapeuzinho das funções valores, fica W, V, U, L. Né? A única diferença aqui é que já revelou de fato o C nesse período. Né? Lembrando, não tem desemprego entre períodos aqui. Né? Eu posso ter um desemprego dentro do período. Né? Acabou o contrato, o jogador está sem contrato ali, vai vir um novo clube e vai querer contratar, ou ele fica no mesmo clube que ele estava antes, ou ele vai para um novo clube. A gente não assume que não há desemprego do jogador entre períodos. Ok? Beleza. Né? Aí tem as possíveis transações, né? Vem um outsider lá, faz as ofertas, o clube aceita, ou joga o leilão, né? E aí um clube ganha, outro ganha, beleza. E aí a gente tem o X e Y, que é o jogador já sob novo contrato, ou com o incumbente, né? O que ele estava antes, ou com o novo clube. Essas funções aqui são as mesmas, beleza. E aí a gente tem o output jogado, ok? O output realizado, né? O produto realizado. Beleza, então vamos lá. Agora a gente vai fazer de trás para frente, né? E a gente vai dividir as situações. Bom, quem são os X e Y? X e Y bem usual, nada do outro mundo. Para o jogador X, para o jogador, a value function é o X, ele ganha um salário naquele período, e o continuation value dele é basicamente o quê? Beta é a taxa de desconto. Lembra, delta aqui é se o contrato está válido ou não está válido. Se o contrato for válido, ele vai ganhar aquele W chapéu que a gente definiu. Se o contrato não for válido, ele vai ganhar o chapéu. Ele está na parte de baixo ali da nossa linha. Nada do outro mundo aqui desse Bellman Equation. Mesma coisa para o clube, a única diferença aqui é que ele vai receber instantaneamente o produto menos o quanto que ele pagar para o jogador, e o continuation value dele é exatamente a mesma coisa. Né? Eu só troco aqui W por V e U por L. Okay? E a gente define o Z, que é o surplus dessa relação. Né, que é basicamente a soma do X com a soma do Y. Esse aqui é o surplus dessa relação, que é o Z. Beleza. E aí vamos lá dividir as situações. Se o contrato estiver válido, o que acontece? Vamos lá. Se o contrato estiver válido, qual é a value function do clube? Que é esse Vzinho aqui. Bom, a value function do clube é o seguinte. Se não aparecer nenhum clube com bala na agulha, né, com C suficiente para levar, se o clube que aparecer, né, lembra que vai ser sorteado, o outsider que aparecer não tem bala na agulha para levar meu jogador, eu permaneço com o meu jogador, ganho meu Yzinho. Se aparecer um clube com bala na agulha para levar meu jogador, lembra, o contrato aqui está válido, ok? Eu ganho minha transferência. Lembrando, Lei Pelé não alterou nada daqui. Né? A Lei Pelé, em cima de contratos válidos, a Lei Pelé não alterou nada. Bom, o que define o clube ter bala na agulha ou o clube não ter o outsider ter bala na agulha para levar o jogador? A gente define um C, o clube precisa ter um C maior do que um C barra. E o que é esse C barra? É justamente o cara marginal. É o cara ali que é indiferente entre contratar o jogador e não contratar o jogador. Ou seja, o Y desse cara marginal, né, vai ser exatamente igual à transferência que ele tem que pagar pro incumbente, ok? Daí a gente tira essa função daqui. A mesma coisa vale, ou de forma análoga, vale para o jogador, né? Que a função valor dele é W, ou seja, se não aparecer nenhum clube com bala na agulha, ele vai aparecer com essa probabilidade F de C barra, ele vai continuar no mesmo clube que ele está e vai ganhar o X dele. Se por acaso aparecer alguém com bala na agulha, ele vai receber esse valor esperado aqui de qualquer clube com C maior que o C barra, e o X o novo clube onde ele ganha o CK. Okay? Basicamente, como é que a gente resolve isso? Né? A gente tem três incógnitas aqui, que é basicamente o C barra, o WK e o T. A gente vai ter a condição de primeira ordem aqui, a condição de primeira ordem aqui, vai ter essa definição aqui do C barra, a gente acha essas três coisas, ok? O que é importante a gente tirar daqui?
Percebam, a gente vai ter uma ineficiência aqui, independente da Lei Pelé. Por quê? Porque tem esse pagamento de transferência. Ou seja, vai ter clubes com C maior do que o CJ, ou seja, o incumbente com um C menor do que o outsider, que negócio não vai acontecer. Por quê? Porque ele tem que pagar uma transferência T para o incumbente. Se não tivesse esse pagamento de transferência T para o incumbente, qualquer clube com um C um pouquinho maior do que o C do incumbente levaria e geraria um surplus maior. Né, geraria um produto maior. Mas como tem esse pagamento de transferência, vai ter uma gama de clubes ali com C que seria eficiente ocorrer a transferência, que essa transferência não ocorre. Então aqui a gente já tem a primeira fonte de ineficiência, né, nesse mercado, que se deve a essa fricção, que é a fricção on the job, porém, essa fricção não foi alterada pela Lei Pelé. Ok? Ok. E se o contrato expirou? Se o contrato expirou, aí a gente vai para o mundo onde a Lei Pelé fez diferença. Né? De novo, vamos no mundo pós-Lei Pelé, que é o mundo sem os non-compete clauses, o mundo sem o tratamento. No mundo pós-Lei Pelé, de novo, não existe passe, não existe nenhum attachment entre o jogador e o clube após o fim do contrato. Então, chega o clube, o outsider, e vai disputar um leilão de segundo preço padrão com o clube incumbente. E aí não tem qualquer tipo de ineficiência. Né? Os clubes vão bidar basicamente o valuation dele, que é basicamente o surplus da relação, e vão pagar X para o jogador. Né? Portanto, cada um vai bidar o seu valuation. Quem tiver o valuation, vão bidar o seu surplus. Quem tiver o surplus ou o valuation maior, leva. Portanto, e como isso aqui é uma função crescente em relação a C, monotonicamente crescente em relação a C, quem tiver o C maior leva. Ou seja, não tem qualquer tipo de ineficiência no mundo pós-Lei Pelé, não tem qualquer tipo de ineficiência em transações após o fim do contrato. Ok? Beleza. Aí daí você tira as funções L e funções U só trazendo para trás. Porém, no mundo pré-Lei Pelé, a coisa muda um pouco de figura. No mundo pré-Lei Pelé, essa primeira parte até parece com o que a gente tinha antes. Mas lembre, no mundo pré-Lei Pelé, o clube que pede ainda leva um. Porque o clube outsider, se por acaso levar, vai ter que pagar essa transferência aqui para o jogador. Lembra que a gente assumiu que a transferência ela é proporcional ao quanto ele vai pagar para o jogador, ao quanto o outsider vai pagar para o jogador. Né? Como aqui é um leilão de segundo preço, ele vai pagar, se ele ganhar o leilão, vai pagar aquilo que o incumbente bidou. Portanto, isso aqui é FII BJ, aqui vezes a probabilidade de ele perder o leilão. Ok? Então, o clube, mesmo se perder, o incumbente, mesmo se perder, ganha uma grana. Por outro lado, o clube o outsider, se ganhar, vai ter que pagar, né, o bid dele mais uma taxinha para o clube incumbente. Né? Então, a gente vai ter esse leilão de segundo preço meio não padrão. Vai ser um leilão de segundo preço não simétrico. Né? O clube outsider vai bidar isso aqui, diferentemente do que a gente tinha antes. Ele vai bidar descontando esse 1 mais FII, porque ele tem que pagar esse FIIzinho pro incumbente. Já o clube incumbente, a gente não tem solução analítica para isso, só tem solução numérica, que vem dessa condiçãozinha de primeira ordem aqui, porque a gente tem esse segundo termo, que é o segundo termo, a intuição dele é o seguinte: como o outro clube vai pagar uma transferência de acordo com quanto ele vai pagar para o jogador, na margem, para mim, vale a pena eu bidar um pouquinho mais, porque mesmo que eu perca o leilão, eu forço o outsider a pagar um pouquinho mais para mim. Okay? Então tem um incentivo aqui adicional de eu bidar um pouquinho a mais para eu ganhar um pouco mais na transferência do jogador para o outro clube, caso eu perca o leilão. Ok? Beleza. E aqui claramente vocês podem perceber que tem uma ineficiência grande, né? Ou potencialmente grande. Numericamente, já adiantando aqui, não vai ser tão grande assim, mas potencialmente eu posso ter uma ineficiência, ou seja, eu vou ter clubes, de novo, da mesma forma como eu tinha lá, só que lá não era um leilão, né? Lá era um take or leave offer, no caso do contrato válido. Né? Aqui eu também vou ter ineficiência, porque eu vou ter clubes com C maiores do que o C incumbente, porém, a negociação não ocorrendo, porque eu tenho que pagar a transferência para o incumbente, então eu vou ter uma ineficiência aí nessa situação. Ok? Beleza, então qual o impacto de ter esse FII? Né? Basicamente, como é que a gente modela a Lei Pelé aqui? A gente sai de um FII igual a zero, né, sem pagamento de transferência, né, pós o termination do contrato, para um FII maior que zero. Né? E aí a gente vai deixar os dados no dizer, né, a gente vai tentar matchar os dados para dizer qual é esse FII na nossa estimação dos parâmetros. Né? E aí a gente vai ter dois grandes efeitos. Né? Um efeito chamado distributivo,
né? Uma vez que você vai pro... Lembra, eu tô indo de trás para frente, hein? Quando eu saio do mundo pós-Pelé para o mundo pré-Pelé, no mundo com non-compete clause, né? Eu vou ter um efeito distributivo. Por que eu vou ter efeito distributivo? Porque tanto o jogador, tanto o clube incumbente como o clube outsider vão bidar menos, né? No caso do clube outsider, é super fácil ver por aqui. Né? Ele vai bidar um pouquinho menos porque ele vai ter que pagar uma transferência pro incumbente. E a gente vai ter a mesma coisa. Peraí, gente, me perdi aqui. A gente vai ter a mesma coisa para o clube incumbente, porque perder não é tão ruim para ele. Né? Mesmo que ele perca o leilão, ele vai ganhar uma grana da transferência. Então ele vai bidar menos agressivo também em relação ao mundo pós-Lei Pelé. Né? E por que eu tenho aquele efeito de eficiência? Porque, dado um C, suponha que tanto o incumbente e o outsider têm o mesmo C. Mas lembre que tem aquele efeito do clube incumbente querer bidar um pouquinho mais porque ele ganha na transferência daquele bid dele. Portanto, para o mesmo C, o clube incumbente vai bidar um pouco mais do que o clube outsider. Daí gera ineficiência, daí eu gero aquele gapzinho de clubes com C um pouco maior do que o incumbente, não levando porque tem que pagar a transferência. Ok? Modelo é isso, gente. De novo, eu não entrei aqui nas miúças do modelo, eu só queria dar a grande intuição para vocês e as fontes de ineficiência, né, e de efeitos distributivos de onde viria o modelo. Alguma dúvida? Aqui é um ponto bom para se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário, colocar, senão eu continuo tocando barco aqui. Tiveram algumas dúvidas, mas o João foi respondendo no chat. Pô, valeu, João. Beleza. Alguma coisa eu puder ajudar? Show, galera. Bom, Lei Pelé, né? Já falei um pouquinho para ela foi inspirada lá na Bosman Rule de 95. A Bosman Rule o Bosman foi um jogador de futebol, cara, não vou lembrar, na França, né, João? É um jogador da França que estava se transferindo para um outro país, que está Inglaterra ou vice-versa, e aí o cara quis segurar, o clube incumbente quis segurar ele. Na Bélgica. Na Bélgica, boa. Aí o incumbente quis segurar ele entrou lá na Justiça Europeia, tal, eles deram um ganho de causa para ele e liberou ele. Então gerou uma jurisprudência lá que não existia mais o passe europeu. Né? Inspirada na Bosman Rule, a gente teve a Lei Pelé em 1998 que baniu o passe. Aqui a gente tem uma anedotazinha do Zinho, né? Quem lembra lá do Zinho, nosso enceradeira lá em 1994, né? E ele tem uma anedota contra o meu próprio Flamengo. Ele foi cria do Flamengo, né? Foi criado pelo Flamengo. Ele estava bombando lá no Flamengo. Depois ele foi até pro Palmeiras. Mas enfim, essa anedota que ele conta que ele estava no Flamengo e que pintava lá Inter de Milão, Benfica, né? Os clubes querendo levar ele e tal. E o Flamengo segurando. Não vou liberar ele porque tem que me pagar uma transferência aqui. E obviamente o Flamengo não tinha grana para pagar o salário que ele queria, mas de qualquer não liberava, o contrato já tinha terminado. E ele de alguma forma compara a situação, e acho que a comparação de certa forma justa, com a situação meio que de escravidão, né? Pô, eu tô num ataque de um clube aqui que não tem dinheiro para me pagar o quanto eu acho que eu valho, o quanto eu quero receber, mas eu não posso ir para outros clubes que me querem e estou a fim de pagar porque eu estou preso aqui devido a essa lei do passe. Okay? Então, essa é uma anedotazinha que a gente conta para, enfim, dar o clima da situação no momento. Bom, dados. Como eu falei para vocês, a gente usa dados da RAIS, né, onde a gente tem dados pareados de trabalhadores e firmas. Né, não vou perder muito tempo aqui falando para a RAIS, para essa audiência, todo mundo sabe o que é. Dados pré-Lei Pelé, a gente usa de 96 e 97. Dados pós-Lei Pelé, a gente usa 99 e 2000. A gente tira exatamente um ano de 98. Porque foi o ano da implementação, foi ali no meio do ano, então a gente nunca sabe se aquele dado que a gente está vendo é pré ou pós, então a gente arranca 98, não usa 98. Uma coisa importante, a RAS, nesse período, usa a primeira CBO, a CBO 1.0, não a CBO 2.0. E por que isso é importante? A CBO 1.0, ela não identifica jogador profissional de futebol. Ela identifica atleta profissional, né? De um modo geral. Tem uma categoria lá, atleta profissional. Né? A gente faz essa limitação, que alguém já perguntou, de clubes de primeira e segunda divisão, né? pelo CNPJ e tudo mais. Porém, você pode imaginar que a gente faz a limitação de pegar só jogadores homens. Né? Aqui, naquele período, praticamente não existia futebol feminino profissional, era praticamente inexistente, então a gente tirou todas as mulheres, né? E pegamos jogadores entre 18 e 35 anos, que é a idade ali mais ou menos ativa de um jogador. Mas voltando à questão da CBO, a gente pega atletas profissionais, né, em clubes cujos CNPJ são de clubes de primeira e segunda divisão. Né? Porém, é possível, né, o Flamengo em particular tem jogador de basquete. Né? Pode ser que a gente estaria pegando um jogador de basquete ali, né? A gente acha
mas em potencial poderia ter. Então, o que a gente faz? A CBO 2.0 entra a partir de 2002. Né? Então, a gente olha todas aquelas pessoas que a gente classificou como atleta profissional em 2001, vê aqueles que permanecem em 2002, só que a CBO de 2002 já me disse aquele cara de fato um jogador de futebol. E a gente acha mais de 90% daqueles caras que em 2001 a gente classificou como jogador, como atleta profissional, e a gente fez a indução de que aquilo ali era um jogador de futebol, mais de 90% de fato era jogador de futebol. Né? Bom, alguém sempre pode falar, podia ser um jogador de basquete que virou jogador de futebol. Bom, sempre contar uma história meio maluca, a gente acha que não é o caso, mas enfim, então a gente crê que a gente está acertando bem aqui quando a gente faz esse filtro aqui para atletas profissionais, apesar de no dado da Raiz a gente não poder cravar mesmo que o cara era um jogador de futebol. Ok? Beleza. Bom, aqui a gente tem uma regressão local polinomial dos salários contra a idade daqueles jogadores. Primeira coisa que chama a atenção da gente aqui é esse cruzamento. Gente, eu vou insistir no ponto que eu falei lá no início. A gente tem clara certeza de que a Lei Pelé não foi causadora de tudo isso aqui. Tem 1 bilhão de coisas acontecendo na economia brasileira ao longo desse tempo, tem max desvalorização. No paper a gente tenta de alguma forma endereçar tudo sobre isso, né, de forma indireta, tal. A gente não quer que vocês acreditem, tá vendo, essa mudança dessas curvas aqui se deve à Lei Pelé. Eu só quero que vocês minimamente acreditem, a Lei Pelé afetou esse negócio aqui. Alguma coisa aqui tem a ver com a Lei Pelé. Ok? E a gente vai mostrar para vocês, e eu acho que vocês vão ficar um pouquinho mais convencidos de que isso é verdade, quando a gente mostrar para vocês o exercício que a gente faz para estimar os parâmetros, ok? E como os dados são fitados. Mas, em princípio, isso aqui são os dados de salário por idade, né? A gente deflaciona, a gente faz um monte, né? Nesse mundo aí meio Gestapo Identification, né? A gente faz um monte de robustez, tira efeito fixo, põe efeito fixo, compara com trabalhadores minimamente similares a jogador de futebol. Aí a gente mostra, né, que olha a diferença aqui da curva, né? O que são esses caras similares? A gente pega a raiz e vê para onde o jogador de futebol, qual a profissão que o jogador de futebol mais vira, né? Quando ele sai de ser jogador de futebol, a gente pega as 10 maiores, a gente percebe claramente que não tem nada parecido com o que a gente tinha antes, né? Obviamente tem uma variação de shift aqui, né? Mas, enfim, não tem nada parecido com aquilo que a gente tinha antes. Obviamente isso aqui não vai convencer, quem não quiser ser convencido não vai ser convencido de que foi a Lei Pelé que causou aquilo, mas, né, tente ao menos imaginar que alguma coisa aqui tem a ver com a Lei Pelé, ok? E aqui, quando a gente faz aquele mesmo gráfico, em vez de deflacionar por IPCA, a gente deflaciona pela variação dessas ocupações similares. Ou seja, o gráfico é muito parecido com o que a gente tinha antes, claro, né, porque uma é praticamente uma curva paralela à outra, não podia ser diferente. A gente também olha para tendências pré-existentes, né? Então a gente vê o efeito, né? Isso aqui é a variação de salário entre 35 e 18 anos, ano a ano, né? Então, claramente, a curva fica muito mais em pé justamente na época da Lei Pelé, né? A comparação de um ano com o outro, entendeu? E aí a gente vê nos outros anos não tem nada, nos anos prévios também não tem nada. Enfim, de novo, não vamos convencer ninguém, mas só para mostrar para vocês, acho que tem alguma coisinha aí, ok? Eu sei disso porque eu já tive do outro lado do balcão, estaria aí esfumaçando, inventando um monte de história aí que estaria invalidando a nossa historinha aqui. Ok? Mas tirem o chapéu de reduce form da cabeça e vamos tentar ver aqui como é que funciona no modelo. Ok? Beleza. E aqui, nosso grande calcanhar de Aquiles, né? Eu já vou falando os podres do paper aqui. Né? A gente tenta matchar também rotatividade, e aí vocês percebam que na rotatividade, né, aumento da rotatividade no pós-Lei Pelé, ok, é válido, né? Mas a boca do jacaré vai reduzindo com o passar da idade, né? E a gente nem por reza braba consegue matchar isso, né? Então a gente acha que tem alguma coisa a ver com aquele investimento lá no primeiro período que a gente não consegue matchar direito, a gente está tentando trabalhar nisso. No nosso caso, eu vou mostrar para vocês, a boca do jacaré abre, a rotatividade aumenta com a idade, e aqui no dado verdadeiro, né, no mundo real, ele fecha. Né? Ou seja, eu estou falando aqui que essa parte aqui é o nosso calcanhar de Aquiles, a gente não consegue matchar. A parte de salário a gente mete muito bem. A gente vai mostrar para vocês. Ok? Beleza. Então, a parte de estimação, o beta a gente calibra, a gente usa um paper lá de macro da época, né? A gente calibra aqui em 0,86. O delta, né, que é aquela taxa exógena de quebra
dos contratos, a gente deixa o dado falar, né? O mil também, a gente faz a forma paramétrica, né? A gente fala, tentou até não paramétrico, não muda muito, com paramétrico roda muito mais rápido, a gente deixa o paramétrico mesmo. Tem um paramétrico quadrático aqui, né? Eu não falei isso para vocês, mas esse lambda aqui é a persistência do, lembra que tem a variação do choque? Aí tem isso aqui é o parâmetro de persistência do choque, né? Isso aqui é da distribuição, isso aqui é Xi, se não me engano, essa letra grega. Que Xi é o parâmetro, aquele match distribution ali após o T mais 1, aqui é o search cost, e aqui o nosso principal parâmetro, o único parâmetro, isso aqui que é importante falar, gente, por isso que a gente está relativamente convicto de que alguma coisa aconteceu. A gente vai estimar isso aqui tudo no pós-Lei Pelé, no período pós. Todos esses parâmetros aqui a gente estima no pós. A gente vai usar exatamente os mesmos parâmetros no pós, no pré, os mesmos. O único parâmetrozinho dessa salsicha toda que a gente faz, o único parâmetrozinho que a gente mexe é esse cara aqui, que é o devido ao Lei Pelé. E a gente consegue matchar os dados do pré. Okay? Então, ok, a identificação não é limpa, tal, mas precisa de muita lábia aqui para você imaginar que a gente consegue matchar esse cara mexendo apenas um parâmetro e você dizer que a Lei Pelé não afetou esse negócio. Ok? Mas vamos lá. Aí aquilo que eu falei, né? A gente parametriza o n igual a 18, beta 086, a gente deixa, na forma que está aqui, a gente parametrizou isso aqui como uma função quadrática, como eu falei, já tentou não paramétrico, deixar o μ variar para todo o tempo, o delta também, dá a mesma coisa, isso aqui não altera muito. A gente normaliza o CH e o CL são os suportes da distribuição, a gente normaliza isso aqui para igual a 1 e igual a meio, e a gente estima os μs, os deltas, os X's, os lambdas e o Ki. Né? E o que é que a gente mete? A gente usa Simulate Method Moments, né? Para estimar isso aqui. Né? A gente usa os Observer Turnover, né? A gente usa o próprio turnover, a gente não consegue matchar, né? Tudo no pós, né? Tudo no pós. Os turnovers e os salários. Né? A gente faz com tudo, tirando efeito fixo, botando efeito fixo, ajustando por inflação, ajustando por salário ocupado, a gente faz a traquinagem toda aqui para tentar convencer eles que tem algum tipo de robustez aqui. Okay? E aqui, isso aqui é super importante, né? Vou realçar de novo o que eu falei. A gente usa apenas o período pós-Lei Pelé para estimar todos esses parâmetros. Okay? E aqui estão os parâmetros que a gente estima, né? O que vale realçar? Primeiro, um componente ali daquele mil, componente côncavo, né? Claramente aquilo é côncavo e era para te esperar, né? O cara vai melhorando, né? Mil, só para lembrar para vocês, é aquele componente da variação temporal da qualidade do jogador, né? Então o jogador vai melhorando, mas a taxa decrescente até um certo ponto que ele vai chegando lá, seus 30 anos, ele começa a decair, ok? Nada demais, né? Aqui da eficiência, tem uma certa persistência, 0,36, mas o que eu queria mostrar para vocês, eu quero realçar uma coisa não boa, né? Esse aqui, lembra, gente? Isso aqui é o zeta, é aquele parâmetro da distribuição no T igual a 1, que a gente fez sem endógeno. A gente esperava que isso aqui fosse variar muito para pegar aquele efeito ali de esforço, efeito peneira, né? E, gente, foi um fracasso completo, né? A gente imaginava que isso aqui fosse variar bastante, variou muito pouco, né? Então, a forma como a gente está modelando esse investimento no início não está bom. Né? Então, de novo, insisto, é a coisa que a gente está trabalhando exatamente agora nesse paper. Beleza? Aqui nada demais, é o match no pós, onde a gente deveria matchar mesmo. Né? Aqui é o dado bruto, não é o dado mais com a regressão polinomial. Né? Então, aqui não teria nada demais. Né? Beleza? O que a gente faz? A gente agora vai para o pré-Lei Pelé, não muda nenhum parâmetro, apenas deixa o FII livre. Né? No outro FII era igual a zero, deixa o FII, que é o parâmetro lá do pagamento de transferência. Rodrigo, presta atenção no meu tempo, hein, cara? Eu tô aqui falando desvariadamente, eu perdi um pouco a noção do tempo. Tem 7 minutos ainda. Não, então vou acabar antes do tempo. E aqui, ó, que lindo, gente. Isso aqui, ó, quando a gente vê isso aqui, a gente acha isso demais, cara. Sabe aquele negócio de cruzar? Cara, não tem nada no modelo, em princípio, que deveria isso. E, cara, só mudando um único parâmetro a gente consegue ver exatamente a mesma coisa. Então, a gente mete o pré, né? O pré tá aqui nesse amarelinho, a gente mete muito bem o pré. De novo, eu vou insistir nisso, mexendo apenas em um parâmetro do modelo. Ok? E qual a intuição aqui para a gente ter aquele negócio das curvinhas cruzando, né? Ok. No mundo pós-Lei Pelé, há uma redução nos salários dos jogadores mais novos. Isso é bem intuitivo, porque no primeiro período, cara, o clube, quando vai fazer o leilão, lembra? No primeiro período é um leilão entre dois clubes, né? O jogador é matchado com dois clubes e eles vão fazer um leilão. Cara, eles vão dar um salário menor, por quê? Eles vão bidar menos, por quê? Porque eles não vão ter mais aquele ganho caso o contrato não seja mais válido. Né? No mundo pré-Pelé, quando ele faz a conta de trás para frente, ele vê, opa, se por acaso o contrato acabar, eu ainda vou ganhar um taco aqui da transferência
transferência. Como eu sei que eu não vou ganhar mais, no primeiro período, eu vou oferecer um salário menor para o meu jogador, ok? Naquele leilão. Ambos os clubes vão bidar menos, por isso que eu tenho essa queda no salário no início do jogador. Quando o jogador vai ficando mais velho, o segundo efeito fica mais forte. Qual o segundo efeito? Né? No mundo pré-Lei Pelé agora, eu vou bidar menos. Por que eu vou bidar menos? Porque se eu sou incumbente, eu vou ganhar a transferência, e se eu sou o outsider, eu vou pagar a transferência. Né? Portanto, o salário cresce mais, sobe, né? Indo aí do pré para o pós, né? No pós-Lei Pelé. O salário sobe para os jogadores mais velhos e cai para os jogadores mais novos. Ou seja, os jogadores mais novos perdem um pouco, né, com o banimento das non-compete clauses, e os jogadores mais velhos ganham mais em termos salariais. Né? Agora, o que a gente quer? O que é principal nesse paper, que a gente acha que é a grande contribuição? O quanto isso se deve a simplesmente uma redistribuição, né, do jogador para o clube, ou do clube para o jogador, e quanto se deve a uma melhora do match. Okay? Uma questão de eficiência. Aqui está nosso calcanhar de Aquiles, vou passar rapidinho, tá precisando. Tá vendo, gente? Lembra no dado? A boca do jacaré ia fechando, e aqui, pelo nosso modelo, a boca do jacaré vai abrindo. Né? Então, a gente está louco aqui tentando resolver esse pepino, a gente não consegue matchar direito, mas enfim, é um mundo. Vamos lá, para acabar aqui, que eu já tô acabando o tempo. Então, eficiência e distribuição. Ok, modelo fita legal, os salários no mundo Pelé, grandes diferenças salariais, mas elas vêm da onde? Né, que eu estou falando, vem de uma questão distributiva ou vem de uma questão de eficiência? Galera, isso aqui é o ganho, é o C médio, né, por idade vindo do modelo. Né, a gente só consegue ver isso através do modelo. No iniciozinho, há uma piora de eficiência pelo aquele mecanismo que eu falei para vocês. Né? Então, o jogador vai fazer um pouco menos de esforço para escolher aquela né, muito pouquinho, né? Vocês viram, foi de 0,83 para 0,84, né? Eles vão fazer um pouquinho menos de esforço para escolher uma distribuição melhor, né, naquele primeiro período, né, na escolha daquele epsilon. Então, tem uma quedinha ali de eficiência no início, indo do pré para o pós, tá, gente? Indo do pré para o pós. E o ganho depois, que tem um ganho de eficiência, né, porque não tem mais aquele pagamento de taxa after termination do contrato, é muito pequeno, gente. É extremamente pequeno aquele ganho de eficiência quando a gente vai para o modelo. Né? E por que isso? Né? A gente ficou quebrando na cabeça por que a gente acha isso. Primeiro, boa parte da ineficiência ela vem de contratos ainda válidos. Né? E a Lei Pelé não alterou nada a respeito, diretamente, do contrato válido. Você poderia imaginar, mas afetou indiretamente, porque o clube, quando vai fazer a conta dele de quanto que ele vai cobrar de transferência, vai levar o quanto ele poderia ganhar caso tenha, né, terminado o contrato dele. Mas o clube outsider também vai fazer isso. Né? Então, da mesma forma, o clube incumbente vai querer cobrar um pouco mais, mas o outsider também vai querer pagar um pouco mais. Então, em termos de eficiência, não vai ter grandes diferenças aqui, só vai ter mais transferências entre clubes. Mas em termos de eficiência de match, o mesmo clube que fosse acima do C-Barra no mundo pré-Lei Pelé, ele vai ser acima do C-Barra no mundo pós-Lei Pelé. Okay? Então, eu não tenho qualquer aumento adicional de ineficiência nos contratos válidos, okay? Que é uma grande fonte de ineficiência. E a segunda fonte de ineficiência é aquilo que a gente havia comentado antes, o jogador, né, o clube incumbente vai querer bidar um pouquinho mais do que o clube outsider, porque ele pode ganhar um pouquinho mais caso ele perca o leilão. Mas numericamente, aí é uma questão minimamente empírica, numérica, esse ganho é muito pequeno. E a gente consegue ver isso pelos bids. Né? Isso aqui é o mundo pré-Lei Pelé. Tá? No mundo pré-Lei Pelé, o vermelhinho tracejado é o outsider e o azulzinho contínuo é o incumbente, né? Tem um ganhozinho aqui de eficiência, né? O azulzinho bida um pouquinho mais, então o ganho de eficiência não, desculpa, uma ineficiência aqui que vem justamente dessa diferença aqui, né? Então se eu traçar daqui para cá, né? Eu pego um clube 0,6, toda essa diferença aqui, eu traçar uma reta horizontal aqui, toda essa diferença aqui seria a ineficiência desse mercado, né? Seriam clubes que teriam ser um pouquinho maior, né? O surplus seria um pouquinho maior se ele fosse para o clube outsider, mas ele acaba não indo. Tem uma ineficiência, mas compara com a diferença no mundo pós-Lei Pelé salarial. Oh, meu Deus. Bum. Né? Enorme. Né? A diferença disso para isso aqui
é muito maior do que a diferença. Percebam que aqui do outsider os bids do outsider e do incumbente são exatamente os mesmos. Então, leilão padrão de segundo preço, né? No pós-lei Pelé after termination, né? Não tem qualquer tipo de ineficiência, né? Portanto, numericamente, comparando a diferença, né, via distribuição e a diferença via eficiência, não tem nem para onde começar, né? Tudo aqui é distributivo, absolutamente tudo aqui é distributivo. Ok? Beleza. Tô no tempo, né, Rodrigo? Então, finalizando aqui, só conversando um pouquinho, né, voltando a conversa um pouquinho com a literatura, né, tem um paper do Kruger e outro do Nunes de 2020, basicamente que eles discutem, quais são os prós de você ter esse tipo de non-compete clause, né? Primeiro, você ter algum tipo de proteção de trade secrets, né, das empresas, você pode imaginar isso, né? E aquilo que a gente discutiu lá atrás de algum tipo de incentivo a treinamento do trabalhador, né? Quais são os efeitos adversos? Os efeitos adversos potencial perda de eficiência, e segundo, você piorar muito a situação do trabalhador em termos distributivos com a empresa. O que a gente mostra, então, o que a gente acha com a nossa contribuição, pelo menos para esse mercado em particular que a gente mostra, e de certa forma a gente argumenta que, né, boa parte das conclusões a gente pode, de alguma forma, expandir isso para o mercado de um modo geral, a grande parte da variação salarial aqui é via distribuição. O efeito claramente dominador aqui é o efeito distributivo vis-à-vis o efeito de eficiência, né? Então, do ponto de vista, aí entrando do ponto de vista de desigualdade, né, a gente acha que colocar algum tipo de restrição a essas non-compete clauses, né, teria um ganho substancial, principalmente para os trabalhadores, no caso os jogadores, né, no bottom da distribuição, né, porque provavelmente é o cara que tem menos poder de barganha, né, é o cara que provavelmente tem mais dificuldade de pegar parte do surplus, e a imposição de algum tipo de non-compete clause nessa situação seria ainda mais dramática para ele. No caso dos jogadores no top da distribuição, não tem grande perda de eficiência, né? Ele já tem um poder de barganha maior, né, na questão de distribuição, e a gente mostrou que não tem grandes perdas de eficiência aqui. Okay? Então a gente, enfim, tenta argumentar que é válida aqui a questão de algum tipo de banimento, algum tipo de restrição dessas non-compete clauses. Gente, é isso. Muito obrigado e estou à disposição aqui para discussão, conversa e tudo mais. Se o João também quiser se juntar aqui na discussão, estamos dispostos. Obrigado, Vladimir. O João, ele me avisou que ele teria que sair às 4 horas, então ele ficou... Você estava aí no ataque enquanto ele estava segurando o time da defesa aqui no chat. O tempo todo. Beleza, meu zagueirão. Show. Então é isso, gente. Estamos abertos para as perguntas. Então, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta ou algum comentário, levanta a mão ou então fala no chat. Gente, eu vou descompartilhar a tela aqui, que aí eu consigo enxergar melhor o chat aqui. Posso começar? Manda bala aí, Hugo. Está mudo. Acho que o cara do cachorro. Meu cachorro tá doido, deixa eu prender ele primeiro, peraí. Não, beleza. Por enquanto, só o Hugo se manifestou. Eu posso falar? Claro, vai lá, manda aí. Desculpa aí, cara, essas coisas de seminário em casa é foda. Não, tranquilo. Ô, Vladimir, cara, legal demais o paper. Pô, você cara, tá conversando a apresentação, é muito, muito legal, cara. Você tava com muito medo do Reduce Form, tem muito resultado bacana aí. Cara, que eu sou desse time, né, cara? Então eu sei como é que a galera tá pensando aí do outro lado do balcão, né? Eu estaria cheio de pedra na mão também, pô. Então não, tem muita coisa legal, pô. Você tá muito na retranca, cara. Você pode botar o time pra jogar pra cima também, cara. Não, beleza. Eu fiquei no 3-5-2 aqui, cara. Deixa eu te perguntar, assim, você comentou uma coisa da eficiência que ela não corrige. Com os teus cálculos, vocês têm alguma dimensão do tamanho disso? Assim, vocês conseguem calcular o first best aí se você eliminasse também aquela outra que ela não mexeu? Perfeito, tá no nosso to-do list. Exatamente. A gente não fez, sendo sincero aqui, a gente não fez, mas tá no nosso to-do list.
que é exatamente a gente tentar eliminar aquela transferência. Aí, na marretagem, a gente botar o T ótimo ser igual a 0, né? Na marretagem, botar o T ótimo igual a 0 para o incumbente e ver o quanto de eficiência a gente perde. A gente tem a intuição de que aquilo ali é crucial, né? Porque boa parte vem daquilo, mas a gente não fez a conta ali na ponta do lápis, mas está no nosso vídeo. Legal. Uma outra coisa, assim, tem uma outra pergunta que eu fiquei na dúvida, foi, assim, parece que o resultado é muito, muito interessante, que você vê a distorção que aquele FII causa, é uma distorção enorme. Então, eu tenho duas perguntas sobre isso. Uma é, o efeito distributivo, ele é bem grande. Agora, eu estava tentando pensar... Os jogadores mais velhos, né? Os jogadores mais velhos. Os bids vão ser completamente diferentes agora. Assim, meu entendimento é que, lógico, no início da carreira muda um pouquinho, mas assim, o net present value do salário do cara vai aumentar muito, né? Perfeito. Exatamente isso. Agora a pergunta é assim, se você imaginar que times brasileiros não são superavitários no long run, não são grandes empresas que dão muito lucro. Não fala isso pro Cristiano, não, que o Grêmio ele vai bater em você, cara. O Grêmio tá bem nas pernas, mas beleza. A minha experiência como torcedor do Galo é que normalmente falta dinheiro. Então, vocês pensaram assim, de onde que vem essa grande variação? Assim, se não estiver saindo do cofre não pode estar saindo dos clubes, que eu imagino que esse negócio no agregado vai dar 0 ali, né? Na hora que você pensar, o time está comprando, tem um outro vendendo, tem que estar saindo de alguém. Ou alguém pode ser o dono do clube, né? Ou o consumidor. E eu acho que talvez você já pensou sobre isso, assim, esse efeito, se ele é distributivo, quem que enfiou a mão no bolso pagou? Então, a gente pensou no início lá em fazer um modelo com General Equilibrium, cara, mas é impossível. Eu tô perguntando por você, Vladimir. Assim, a gente tá pagando isso na hora que a gente tá comprando camisa? Da forma como tá aqui, vamos lá, você quer a minha resposta? Da forma como tá no modelo, isso cai do céu, vem de camisa, vem da Globo. Não, sim, mas o que você acha que tá acontecendo? Porque, assim, pensa assim, a Lei Pelé passou no Brasil, ou de onde que veio esse aumento de salário? Você acha que pegou o cofre do time e agora está mais apertado? Ou você acha que está vindo do... O Cristiano quer falar, às vezes ele sabe, cara. Às vezes meu chute é esse, de que veio aumento de receita de clube e tudo mais, ou chegou para o clube na frente, né? Tem um ponto importante que é o seguinte, essa multa, tá? O que a gente está falando aqui é da multa rescisória, é isso, né, Vladimir? No caso da Lei Pelé, daquela do passe, né? Era aquela do passe. Isso. Então, no caso da Lei Pelé, existia um passe, quer dizer, o cara não podia sair, né? Então, quando caiu a Lei Pelé, passou a existir a multa rescisória, tá? Então, a multa rescisória, ela é uma proporção do salário corrente do jogador. Então, se eu quisesse botar a multa do jogador, eu tenho que aumentar muito o salário do cara. Exato. Então, e depois, o que veio depois disso foi o seguinte, um contrato de jogador hoje ele tem 2 multas, uma para o exterior e uma para o país, porque a do país tem que seguir o que está na lei. E é, sei lá, um número de 200 vezes, eu não me lembro o número de quase, mas 200 vezes o salário do cara. Então, por exemplo, o Grêmio tem agora, renovou com 3 jogadores da base. Pô, uns guris de 18, 19 anos estão ganhando uma fortuna, porque a multa rescisória deles tem que ser 100 milhões de reais, senão vem um outro time e leva. Né? Então, assim, eu imagino que parte daquele aumento de salário ali, como é que era, Vladimir, o gráfico? Era 98, 99? Isso. No nosso modelo, gente, no nosso modelo, só para explicar, aquilo ali vem, o clube antes pagava em transferência, não paga mais. Agora ele paga em salário. Né? A lógica do modelo é essa, de onde está vindo a grana no modelo, né? A resposta do Hugo é isso. Né? Antes ele tinha que pagar a lei acabava o contrato, ele tinha que pagar, o Flamengo tinha que pagar no Grêmio para levar o Renato Gaúcho, né? Agora não, agora ele pode dar tudo para o Renato Gaúcho em termos salarial, né? Ao fim do contrato. Então no modelo é isso, mas a gente sabe que, enfim, no mundo real tem outras coisas, né? Aí eu acho que tem a ver com o endividamento do clube, eu acho que aí tem outras coisas que o modelo leva... O Hugo perguntou de onde vem esse dinheiro. Hoje cada clube tem a sua estrutura de receitas, né? Então, clubes mais estruturados dependem menos, por exemplo, do contrato de transmissão, né?
Então, assim, mas o que é importante, viu, Vladimir, assim, o modelo tá bacana, ele pega muita coisa legal, acho que tá bem representado. Eu ali, quando você deu o exemplo do Rafinha, achei que você ia dar do Maicon, né, que veio do São Paulo com o CIJ dele lá, zoado, e veio para cá, fez um CIJ bem, foi campeão e tal, e agora o Maicon, ele obedece todos os parâmetros ali, porque tem a curva do Mi e o T ali, vai subindo e vai descendo. Mas o... É que eu tinha que dar o exemplo do Flamengo, né, cara? Porque quando o João apresenta, ele dá exemplo do Pimpão, dá exemplo dos jogadores do Botafogo. Eu falei, vou puxar um pro Flamengo, cara. Aí o modelo tem algumas coisas legais, assim, acho que ele capta bem essa estrutura. Eu fiquei um pouco confuso que em algum momento você trocou a ordem, né? Você quis vender que o pré-Lei Pelé vinha, né? É uma confusão que a gente tem, cara. Porque você está com a cabeça do tratamento e controle na cabeça, né? Isso, o tratamento é antes. Então, a gente vai no pós, o mundo sem as non-compete clauses, para o mundo pré, que é o mundo com compete clause, né? Então, eu achei um pouco confuso ali, mas depois eu entendi. Mas assim, tem algumas coisas que são intertemporais que podem responder a pergunta do Hugo, tá? E que não estão no modelo, né? Assim, por exemplo, hoje um clube para formar um jogador, né? Assim, vamos pensar que a formação de jogador é um processo de P&D e você tem ali uma massa e tem uma distribuição e pode sair um craque. Todo ano inicia um processo de você põe um I ali todo ano e aquilo ali de vez em quando cospe um jogador, né? Meio daqueles exemplos lá do Dixit, alguma coisa assim, né? E por exemplo, o Grêmio investe anualmente 25 milhões por ano na base. Tem lá 100 atletas, que os caras comem, dormem, né? Infraestrutura, etc. Daqui a pouco você puxa um Arthur da vida que vale 120, daí pagou a base 6 anos. Né? Mas isso tudo tem que estar incorporado no salário e nas multas desses caras. Então, um pouco dessas mudanças, assim, o salário, o cara ganha 500 mil por mês. O cara não é 500 mil por mês que ele gera 500 mil ele ganha 500 mil porque se ele for vendido, aquela multa tem que ser proporcional. Então, pouco dessa inflação de salários, ela vem disso, né? O modelo, em alguma circunstância, não capturamos bem. Aquilo que eu fiz questão de frisar. A gente não consegue capturar isso bem, mas a gente tentou mensurar por aquela medida de esforço ali da função de distribuição. Numericamente fica uma porcaria. Mas a ideia era um pouco essa, né? Porque antes você poderia dar um salário vagabundo, você tem um craque, né? Eu vou dar um exemplo, Vinícius Júnior. Você podia dar um salário vagabundo para o menino, o Real Madrid não conseguia levar ele, porque ele teria o passe de qualquer maneira. Foi o que aconteceu com o Ronaldinho, né? Isso. O que aconteceu com o Ronaldinho, né? O Ronaldinho era um jogador da base do Grêmio, ele recebia um salário muito baixo, ele tinha ali o contrato dele até um determinado período. Tá? No meio da história veio a Lei Pelé, mudou, o cara ficou livre. É exatamente isso. E daí ele tinha duas opções, ou ele renovava com o Grêmio por mais 2 anos, depois saía por um caminhão de dinheiro, ou ele saía naquele momento e ele ficava com um caminhão de dinheiro. Então, assim, o exemplo mais clássico dessa mudança de lei é o caso do Ronaldinho. Né? Depois o Grêmio ainda foi na justiça, conseguiu, sei lá, 5 milhões de euros junto ao PSG, né? Então, assim... Tem uma coisa aqui que eu não falei, gente, para não complicar mais, mas a gente modela isso, que a Lei Pelé ela não foi instantânea, teve um período de transição, né? Mas a gente modela isso com a probabilidade do FIPO poder ser pago. A gente modela isso com a probabilidade... que é o caso do Ronaldinho. O Grêmio saiu, a probabilidade era 0. E daí depois ele conseguiu reverter na justiça ali, aquela probabilidade foi lá, 0,1, porque foi um valor muito irrisório em relação ao que era o valor, né? Perfeito. Então, assim, esse é um bom exemplo, assim, para vocês ilustrarem, né? Então, não, assim, a gente fala... O que vocês estão tentando modelar é algo muito complexo, assim, tem várias variantes, né? Por exemplo, alguém mencionou aí no comentário, acho, tem gente que está no meio dessa transação, né? Então, o empresário, ele está no meio, o empresário é que faz esse T ficar, ou esse wedge ser maior ou menor, porque ele sai vendendo o jogador, etc. Então, o que vocês estão tentando fazer é muito complexo. Mas eu queria fazer uma pergunta. Vocês optaram por pegar esse período ali, 2000, 2001, por ser mais próximo? Então, vocês estão deflacionando tudo. Por que vocês não pegaram um pouquinho mais longe? Porque eu acho que ainda tem ruído 2000, 2001, viu? Cara, a gente tem um problema sério em 2002, que é a max desvalorização. Né? E aí muda completamente o perfil dos salários, porque aí os clubes estrangeiros começam a vir pesado, e aí tem uma variação, e aí a gente não vai saber o que é que vem de quê.
né? E tem um próprio efeito da própria maturação do mercado, né? Se você pegar, por exemplo, 2001 é o ano que entra a ISL, o Grêmio, o Corinthians montam times grandes, aí depois esses caras tudo quebram, porque todos os contratos são super curto prazo, dá uma quebradeira total nos clubes brasileiros, muitos clubes vão cair em seguida, porque esses contratos foram mal feitos, assim, tem uma parte bem complexa que vem depois, você tem razão. Mas dito isso, Cristiano, o que eu mostrei para vocês é o benchmark. Né? A gente fez 1 milhão de robustez, tirando 3 anos, que é aquele período de transição, botando mais, a gente vai até 2010, óbvio, muda bastante as questões, mas o punchline que é, o efeito é todo distributivo, 99% do efeito é distributivo, continua independente do período que a gente usa, entendeu? Mas enfim, tem uma porrada de robustez aqui que a gente faz, mas enfim, é mais do mesmo, eu não fiquei aqui mostrando para vocês, mas a gente se preocupa com isso. Eu fico me perguntando se tem como fazer alguma coisa com esses dados mais recentes da Raiz, assim, se tem como ver, por exemplo, se alguns clubes, eu não sei nem a pergunta que eu faria, assim, eu fico me perguntando se tem alguma coisa interessante para fazer, perguntando se, assim, se houve um maior equilíbrio distributivo no salário, se a gente pegar o HHI dos salários em 2010 versus 2003, se isso gerou um efeito dinâmico de ter mais concentração ou menor concentração. Eu acho que tem muitas perguntas interessantes que podem surgir desses dados que vocês têm. Acho que estão com uma boa base na mão. Não, legal. A gente vamos pensar com calma para ver como é que a gente encaixa isso no modelo, mas eu acho que é bem interessante mesmo. Então, legal. Valeu, Cristiano. Muito obrigado, cara. Obrigado, Hugo. Eu que agradeço. Parabéns aí, viu? Valeu, cara. Vladimir, te fazer só mais uma pergunta. Curiosidade da parte técnica do modelo. Você comentou meio que rapidinho uma hora que esse o FI lá da Lei Pelé, que cria um edge ali do cara de um lado e do outro do auction que está acontecendo. Tem várias coisas. Uma é o cara que está dono do atleta, ele sabe que vai receber esse FI a mais ali, ou K a mais, eu não lembro qual é o parâmetro, mas ele recebe um pouco a mais se a Lei Pelé não tiver ativa, né? Porque ele tem o passe, e o cara que está pagando sabe que ele vai ter que pagar mais, então aparece aquele FI no denominador, ele parece um imposto, né, assim, ele tem que pagar mais, e você falou assim, é difícil achar close form, não tem close form, porque tem um último efeitozinho que aparece lá no canto, que é o cara na margem fala assim, mas se eu der um bid um pouco a mais, o cara que ganhou, ele vai ter que pagar um pouco a mais também. E é o que o Cristiano falou, né, eu aumento um pouquinho o salário do cara, eu bido um pouquinho mais. Isso. Aí a minha pergunta a impressão que você deu na hora que você estava discutindo era que o efeito de primeira ordem é aquele mecânico, assim, que você fala, cara, o cara vai pagar o valor mais essa coisa, e eu estou recebendo, se eu não vencer o leilão, eu recebo o preço mais esse passe. E tem um último efeito de segunda ordem, que é aquela outra coisa ali que acontece. É o de eficiência, que é dali que vem a questão da ineficiência. Sim. A pergunta que eu tive na hora, assim, vocês têm mais familiaridade com o modelo, se esse último efeito é muito menor que o primeiro, será que, sei lá, na neighborhood zero, você pode ignorar e tentar ter uma coisa que é approximate close form, ignorando o último efeito, que ele parece ser bem menor, entendeu? Tanto intuitivamente quanto né, pela discussão aí talvez você consiga aproximar uma close form ignorando o termo menor ali. Não sei a utilidade disso não, mas me ocorreu na hora, assim, talvez eu ganhasse alguma precisão, mas aí eu não conseguiria ter justamente o que eu quero capturar, que é a questão da eficiência, né? Toda a questão não era nem para, assim, não sei o que fazer com isso não, mas me ocorreu que, tipo assim, sei lá, alguma coisa me ocorreu, nem que fosse assim, olha... Eu entendi. Eu acho que a precisão... E uma outra coisa que você pode fazer também, assim, para mostrar uma coisa talvez mais útil, você falar assim, vamos pegar esse FII aqui e fazer uma decomposition. Vamos supor que tem 2 termos. Tem um FII que entra ali e tem um FII que é da estratégia. E você plota no paper e fala, olha, se eu pudesse variar os 2 separados, 80% ia ser essa coisa aqui, que é o primeiro termo, e o último é aqui de eficiência, entendeu? Mas é isso que a gente mostra no gráfico. Que o pós-Lei Pelé é tirar o primeiro termo, né? Sim. Acho que... Não sei se é exatamente o que você falou, mas em espírito que a gente quis com aqueles gráficos dos bids, era um pouco isso, né? Fica bem chocante, porque quando aparece a outra curva, você vê que ela é gigantesca. Domina completamente. A ideia que a gente teve aqui, não sei se a gente fez exatamente a forma como você falou, mas a ideia era essa.
pega o equilíbrio novo e o original e faz um add and subtract e pega os dois termos e você consegue computar eles, entendeu? Já está tudo identificado. Então, você consegue falar assim, olha, a mudança que vai ter de salário aqui da BIT, eu vou ter que compõe no efeito mecânico e o de eficiência. Isso, ele tem que somar e vai dar o total, entendeu? Entendi. Uma coisa que a gente faz, não sei se eu tenho tempo ainda, que eu não mostrei aqui, deixa eu só voltar a compartilhar, que é também um pouco na sua linha, que eu não mostrei aqui. Só falando do tempo, Vladimir, normalmente a gente leva até 20 minutos a mais, mas a gente pode ficar mais tempo, não tem problema. Desculpa, É só para o pessoal, se o pessoal tiver com vergonha de sair da sala, não tem problema não, tá, gente? Vocês podem somente... Talvez seja essa... Não, obrigado, Rodrigo. Acho que talvez esse gráfico aqui é exato um pouco na que você está falando. Isso aqui, se eu igualasse as eficiências, né, do período pré e pós, como é que seriam os salários? Você percebe que os salários seriam brutais, entendeu? O que a gente fez exatamente isso, mas um pouco na linha. A gente igualou as eficiências do pré e do pós. É isso mesmo. Não tem nenhum ganho de eficiência aqui, né? O pré e pós são quase exatamente as mesmas eficiências. Você quase não consegue ver. Isso, eu tenho um efeito brutal de salário. Era isso. Então, beleza. É isso que a gente fez. Mas tá nos apêndices aqui, eu não mostrei isso. Legal. Não, brigadão. Valeu mesmo pela na Gestapo Session. Acho que o Cristiano tem mais uma dúvida aqui. Não só para complementar, Vladimir, e faz muito sentido essa curva ser maior para os mais velhos, porque esse é o cara que já é o talento consolidado, assim, né? Então, botar o cara com 10 anos de carreira, o cara com 24, 25, se tu olhar lá os papers dos caras de direito de jogador lá, o Marcos Mota lá, aqueles caras ele vai chegar e vai dizer ali, ó, tem um ápice que ali, depois daquele ponto ali, tu não consegue mais vender o jogador, tem a questão da revenda, né? Então faz sentido pegar o cara com determinada idade e aumentar mais o salário dele, porque ele tem maior valor de revenda já depois. Então, assim, acho que é uma história que vocês podem complementar com anecdotal examples, assim. Isso, não, legal. Show. Temos mais perguntas? Ou comentários? Não? Então, muito obrigado mais uma vez, Vladimir. Muito obrigado também à excelente participação do Hugo e do Cristiano. Tiveram diversas considerações também no chat, eu acho que o João deve ter anotado, provavelmente. Então é isso, bater palma, pedir a quem ficou até o final, bater palma para o Vladimir. E é isso, Vladimir. A palavra está contigo. Até daqui a 15 dias para o último seminário do semestre. Eu que agradeço. Agradecer também a flexibilidade, cara, porque eu estava marcado para quarta que vem, eu tenho um compromisso que eu, enfim, não consegui adiar de jeito nenhum. E o Rodrigo quebrou meu galho na hora, cara. Não, pode antecipar, não tem problema nenhum, cara. Foi meio que em cima da hora. Avisei ele segunda-feira, coitado. Mas ele, conseguiu aí fazer de tudo para dar tudo certo. E foi ótimo, cara. Os comentários foram muito bons. Muito obrigado. O seminário está de altíssimo nível, cara. Valeu mesmo. Valeu, Vladimir. Então, um abraço a todos e a todas. Até daqui a 15 dias. Abração, gente. Tchau, tchau.